Flamengo! Olá, amigos. A seguir, quero apresentar a vocês a Serralheria Antares dos meus amigos Agnaldo e Henrique. Eles são especialistas em arte, em ferro, alumínio e aço. E também eles trabalham com arquitetura e paisagismo. Não deixe de verificar suas fotos e faça uma visita à Serralheria Antares. Vocês com certeza não irão se arrepender, porque os dois irmãos na arte da serralheria são fera. Um abraço a todos e não esqueçam, Serralheria Antares. Aproveitando para informar-lhes que os dois irmãos também trabalham com portões motorizados. Veja a seguir demonstrações de seus portões instalados de alta qualidade. Não esqueçam, Serralheria Antares. Olá, meus amigos, uma boa tarde de uma segunda-feira. A parte da manhã eu era para fazer o vídeo, mas não consegui por falta de tempo, tinha alguns outros compromissos, mas o que importa agora, nós vamos conversar sobre o jogo de ontem contra o Internacional. É claro, é compreensível que uma grande parte da torcida, e eu não posso responder por eles, eu respondo por mim, uma grande parte da torcida está descontente com uma série de coisas. Nós entendemos, porque isso aí é reflexo do que nós os torcedores, estamos passando desde 2023, né? Que foi um ano terrível para o Flamengo, mas, graças a Deus, foi contratado esse menino, Felipe Luiz, e ele vem dando um jeito. Alguns estão descontentes com algumas coisas, algumas substituições que ele faz, algum procedimento dele, mas, no geral, isso é minha opinião. Eu sempre falo, eu não sou jornalista, nem sou repórter. Eu não tenho informações dentro do Ninho do Urubu, nem de dentro da Gávea. Eu tenho simplesmente aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo. E pelo pouco que eu entendo de futebol, porque eu não sou um especialista, eu estou contente com o procedimento que vem acontecendo sob o comando do Felipe Luiz. Se nós tivéssemos, isso aí não existe o C, né? O C, não só em futebol, como em qualquer outra coisa, não existe. Porque se existisse e nós tivéssemos, ou melhor, a diretoria, tivesse tido a capacidade de colocar esse menino, Felipe Luiz, há muito tempo atrás, nós estaríamos em uma outra posição, tanto no Brasileiro como na Libertadores. Não teríamos passado aquela vergonha com o Peñarol, mas enfim, não se pode voltar ao passado para retornar ao futuro consertando as coisas. Então, tem de ficar como está e ainda está da melhor maneira. O que a gente bate aqui na mesa, na madeira, é que dia 9 agora vai ter as eleições do Flamengo. Uma nova diretoria, tomara, né, que seja uma nova diretoria com outros procedimentos, outra mentalidade, que o futebol possa ser dirigido de uma maneira diferente, com mais responsabilidade, com menos amadorismo, porque o que importa para muitos deles é a prepotência, né? A imponência de ter o poder nas mãos, de ser dirigente, ser diretor, e mete os pés pelas mãos e não consegue, na verdade, fazer nada de bom. Porque se fosse uma diretoria mais íntegra, não quero dizer íntegra em moral pessoal, eu digo íntegra no futebol do Flamengo, uma diretoria que entendesse bastante de futebol, que o seu Marcos Braz não tivesse
largado o, o interesse pelo futebol por causa de política, nós estaremos em uma outra situação. Eu ainda digo que o Marcos Braz entendeu de futebol, veio lá de trás, ele vinha vindo bem, mas depois se perdeu no caminho, porque se interessou mais em querer ser vereador, depois em querer ser deputado, e uma série de coisas que para nós não adianta ficar falando, porque eu sempre digo, o Muro das Lamentações fica lá em Jerusalém. A gente não adianta ficar se lamentando pelo que passou, porque não vai resolver. O resultado está aí, né? A semente foi plantada lá atrás e nós estamos colhendo. O Flamengo está colhendo. Ainda uma ressalva, que eu sempre digo, esse menino aí, Felipe Luiz, veio dar um jeito. Para muitos ainda não concorda com ele, a gente vê pelo acompanhamento na mídia que muitos estão descontentes com uma série de coisas, pelo tratamento, pelo tratamento que ele faz com o Gabigol. O Gabigol é uma leitura à parte. Agora, contra o último jogo, acho que é contra o Vitória, o Flamengo vai fazer uma homenagem a ele no Maracanã como despedida. Eu, na minha opinião, eu não dou valor a isso pelo seguinte: ele pode ser valorizado como ídolo, ficar marcado como ídolo e acabou. Porque a diretoria destratou, não tratou ele com respeito, ele não respeitou a diretoria. Então, é uma inimizade que existe entre ele. Então, todo esse tipo de homenagem, para mim, é um tipo de falsidade, não vai levar a nada. Vai levar para o torcedor sim. Porque o torcedor tem no Gabigol, assim como eu também tenho, um grande agradecimento por tudo que ele fez no Flamengo, mas ficou lá atrás. Depois ele começou a meter os pés pelas mãos, talvez por falta de um conselheiro, ou talvez por falta de uma psicóloga ou psicólogo no clube, onde a própria diretoria, mostrando a incapacidade dela, achou que o psicólogo não havia necessidade de dispensá-lo. Então, muitas coisas se perderam, né? Como nós perdemos aquele goleiro Hugo, também por falta de um tipo de orientação, e viemos empurrando alguma coisa com a barriga. Nós chegamos o quê? Nós chegamos ao cúmulo pelo elenco que nós temos, um elenco de 40 milhões mensais, ficar consolado, né? E contente com a Copa do Brasil. É pouca coisa? Não, a Copa do Brasil é um troféu que é mais um troféu que vai lá para o Ninho do Urubu, que vai ficar no nosso museu, mas poderia ser diferente. Não foi diferente e não adianta ficar aqui chorando, nem com mimimi, que isso aí não resolve. O que interessa para nós é pensar no Flamengo de hoje e o Flamengo de amanhã. Pensar que a diretoria, como eu já falei no começo do vídeo, que possa continuar com o contrato, porque o Felipe Luiz ele tem um contrato até o ano que vem, que a diretoria fez e também foi censurado por muitos, porque como a diretoria poderá largar ou perder as eleições, então ela deixou uma obrigação para a nova diretoria, que também não é obrigada a aceitar ou não. Isso aí vai depender da capacidade, do entendimento de cada um. Eu sempre digo, se eu fosse candidato a presidente e ganhasse as eleições, eu manteria o Felipe Luiz. Por quê? Porque ele deu uma outra visão no futebol do Flamengo. Nós, por exemplo, agora, eu tenho certeza, nós temos o maior gosto de assistir o jogo do Flamengo. Ainda tem alguns ajustes para fazer, mas muito, muito mesmo. O último técnico ficou 1 ano e não conseguiu fazer nada. Esse menino aí está há pouco tempo e já modificou o modo de jogar. Que nem ontem, as pessoas falam, poxa, quase que perde. O quase não existe, não adianta que não existe o quase. O Flamengo jogou bem o primeiro tempo, né? Muito bem, foi um jogo espetacular. E o sistema de jogo que o Felipe Luiz impregnou, né? que fez o time começar a jogar e aceitar, foi aquela pressão. É uma pressão direta. Onde estava 3-0 tinha pressão. É claro, o segundo tempo cansou. E também o Roger não é um técnico burro. Ele
no segundo tempo ele sabia que estava tudo perdido, ele ia para o abafa, ele ia para tudo. Então, não é somente que o Flamengo cansou, é que o, o Internacional vinha com, se eu não me engano, 17 partidas invictas. Então não é um timinho, era uma das melhores campanhas do segundo turno. Então, não é que nós estávamos jogando com um time da esquina, com a molecadinha da esquina. Nós estávamos jogando com um time que não vem perdendo todo mundo. Ganhamos, estava 3-0, depois é uma afrouxada. Claro, é um trabalho que vai ter uma continuidade, porque, veja bem, nós vamos ter uma pré-temporada um pouco mais curta do que os outros anos, mas nós vamos ter. Então, tem alguns ajustes para fazer. Eu ainda tenho a minha dúvida a respeito de ontem tomamos um gol de cabeça. Falha de quem? Não é do Felipe Luiz. A falha é do zagueiro que não acompanhou, porque nós temos um zagueiro com quase 2 metros de altura e não consegue acompanhar um cabeceador e fizeram mais um gol, né? E outros estão condenando o Rossi, dizendo que é frangueiro. Eu não considero nada disso. Eu considero que é consequência. Às vezes, um tremendo de um goleiro pega cada bola espetaculares sem querer, deixa passar um. Ontem foi 3-2 e se não fosse o próprio Rossi, eles teriam empatado. Porque nós precisamos arrumar algumas coisinhas. Precisamos arrumar essa defesa direitinho, né? Precisamos preparar fisicamente o time. Mas isso aí eu acredito que o Felipe Luiz vai dar jeito. Outros estão condenando o modo de jogar do Alcaraz. É um menino de 21 anos, custou caro, custou. Mas ele também não pediu para vir para o Flamengo comprar, ele veio. E ele é novo. Nós precisamos levar em consideração que aqui no Flamengo, quando chegou alguns jogadores nossos, que já estavam considerados como perdidos, depois foi se ajeitando. O caso do Wesley é um caso, né? O próprio caso, do Everton, mesma coisa. Então, vamos dar mais tempo para ver. Não é que a gente leva o futebol como um fanatismo e não enxerga. A gente enxerga. Tem que ter um tempo. As coisas precisam ter um tempo para se adaptar. É pouco tempo, vamos esperar para ver. Então, tem jogador que não vinga. Tem o caso do Alan, está há muito tempo e não vinga, não vai vingar. Aí é outra história, aí põe para vender, aí é outro negócio. O que nós vimos ontem, nós vimos um time guerreiro no primeiro tempo e deu uma afrouxada no segundo, quase que vai para o espaço. Mas o que importa é que nós ganhamos, estamos em terceiro lugar, não se almeja muito mais coisa do campeonato, porque esse campeonato aí, só se for muito azar, mas isso aí já é do Botafogo. Muito difícil, porque e outra coisa, o Botafogo está merecendo. Todos estavam pensando, inclusive eu, pensei que ele fosse se tornar de novo um cavalo paraguaio, mas ele pirou, fez um jogo muito bonito contra o Atlético Mineiro, um jogo de herói, porque quem jogou bola sabe, dois times bons. Um perde um jogador a 20 minutos do primeiro tempo, ou 20 segundos, ou menos de um minuto, e tem de aguentar, segurar o time o tempo todo, é muito difícil. E o Botafogo demonstrou uma força de vontade, porque o que eu acredito que seja é a moral, né? Acho que os jogadores do Botafogo estão sentindo que eles foram muito, assim, não é desprezado, mas desvalorizado. As pessoas, a maioria da torcida achava que já era. E demonstrou uma fortaleza enorme, né? E mereceu ser campeão da Libertadores e vai merecer, com certeza, ser campeão brasileiro. E o Flamengo tem de se preparar, temos de arrumar o time para o ano que vem, né? Preparar na pré-temporada, fazer uma preparação boa, fazer os concertos que precisam ser feitos. Nós precisamos urgentemente de um centroavante, porque na minha concepção, o Gabigol não tem de jogar só o último jogo, que eles vão fazer uma homenagem. Até é perigoso de jogar ele agora contra o Criciúma, porque ele pode
tomar um amarelo e ficar fora do jogo da despedida dele. Então, eu acredito que não está fazendo falta por ele mesmo, não é por nós. Nós, os torcedores, nós sempre tivemos esperança que ele poderia se recuperar, mas não se recuperou, também não vamos ficar aqui lamentando mais nada. Então, o jogo de ontem, para mim, eu gostei de ver, né? Passamos um sufoco no final, mas como também a gente não tem muita coisa a perder agora é só completar esses jogos e o Felipe Luiz mostrar o que ele vem falando, que ele não gosta de perder, e jogar, terminar o Campeonato Brasileiro e depois pensar na temporada do ano que vem com ele técnico, né? Agora, a gente não sabe o que passa na cabeça desses dirigentes. De repente, eles resolvem nem continuar com o Felipe Luiz, aí não tem jeito. Mas, enfim, o que importa para nós é o seguinte, foram mais 3 pontos, mais uma vitória, e o menino já vem acumulando aí vitória, e não é por acaso, é com vontade, com o mesmo time que tinha o técnico anterior e não sabia o que fazer. Era uma orquestra com grandes músicos, mas o maestro não tinha regência. Bom, gente, o que eu quero dizer a todos é que saudações rubro-negra, e sempre digo, isso aqui é Flamengo, né? E vamos lá, gente, vamos lutar até o fim, vamos fechar o ano da melhor maneira possível, e para o ano que vem é outra história, né? Vamos esperar que dê tudo certo para nós, de acordo com a vontade dos torcedores, que a diretoria mude, que mude esses dirigentes do futebol, que coloque gente que realmente possa entender de futebol e ajudar o técnico, ajudar o time, e que seja um dirigente que ajude o Flamengo, que é isso que nós queremos. Nós queremos o Flamengo, eu não quero saber de nomes, eu quero saber aquele que vier trabalhar para ajudar o Flamengo, para nós está bom. E a todos vocês, mais uma vez, saudações rubro-negro.